Boa noite a todos novamente. Hoje o que nós teremos será uma continuação da pregação que foi feita na semana passada. Então, nós tratamos muito na semana passada a respeito da questão da justificação, se ela é por fé ou se é por obras, essa questão de fé e obras que Tiago apresenta muito bem. Nós olhamos e vimos bastante a respeito desse assunto, e hoje a pregação não vai focar tanto em responder a isso que normalmente surge de modo claro, né, quando a gente lê esses versículos. Nós acreditamos que a justificação ela é somente pela fé, e aqui nós temos um texto que diz que a verificação dessa justificação é pelas obras. Então, nós tratamos muito a respeito desse tema na semana passada, por isso, quem está vindo aqui sem ter vindo na semana passada, não estranhe por nós não aprofundarmos tanto. Então, vamos iniciar. Vocês observem essas grades aqui da nossa igreja. Se eu usar essa grade para usar como vedação para um submarino, qual é a... Obrigado, irmão. Não, tudo bem. Se eu usar essas grades aí como vedação para um submarino, você acha que tem alguma utilidade essa porta de grades? O Rich Mullins, um cantor americano, crente, né, cristão, ele escreveu a música Screen Door, que justamente fala sobre isso. Ele diz: é tão inútil quanto uma porta de grades num submarino. A fé sem obras, baby, simplesmente não está acontecendo. Esse, basicamente, é o resumo da pregação da semana passada. Essa é a suma do que vimos no último domingo. Nós vimos o caso de Abraão, relembrando, que ele verdadeiramente foi justificado pela fé, e que essa justificação ela foi vista em seu ápice, na disposição de sacrificar o seu filho amado Isaque. Nós vimos, em segundo lugar, que o foco de Tiago nesse texto é que a fé de alguém ela vai ser verificada através das obras. Que as obras elas, de alguém que é um salvo, que é alguém que é justificado, elas vão se harmonizar com essa justificação pela qual a pessoa passou. E vimos ainda que a profundidade da salvação que alguém que é justificado passa, torna com que seja impossível que alguém verdadeiramente salvo não caminhe um caminho de boas obras. E aí, nesse texto aqui que nós iremos analisar essa noite, Tiago, ele abre esse texto com uma pergunta. Versículo 14 aí, vocês podem acompanhar. Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, ou seja, qual é a utilidade, para que é que serve? Qual é o proveito se alguém disser, ou seja, é alguém que profere com a boca que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa é a pergunta que Tiago faz. E essa pergunta ela vai ser repetida durante o texto e vai ser respondida dos versículos 15 até o 26. Então, Tiago ele responde a essa questão com 5 exemplos. 5 exemplos de consequências de 2 tipos diferentes de fé. Primeira fé, uma fé falsa, e outra fé verdadeira. Uma fé que é só de boca e outra fé que leva à obediência. Uma fé morta e outra fé que leva à vida. Ou, resumindo, uma fé que simplesmente não é fé e outra fé que realmente salva. Então vamos orar e analisar esse texto. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nessa noite. Colocamos os nossos corações para que o Senhor fale conosco, Pai. Abra as nossas mentes, abra o nosso coração para que nós sejamos confrontados pela Tua palavra. O Senhor nos leve a uma mudança de vida, o Senhor nos leve a um comprometimento real e maior com o Senhor, que a nossa fé, ela não seja uma fé morta, que o Senhor nos livre, Pai, desse mal de proferirmos que temos fé, mas que não tem obras que se harmonizam com a nossa confissão. Que o Senhor nos leve, Pai, a um nível mais profundo de relacionamento contigo.
Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então nós veremos esses dois tipos de fé que são exemplificadas com 5 exemplos aqui de Tiago. A primeira fé é a fé do hipócrita. É uma fé de palavras corretas, mas sem engajamento. Essa fé ela pode ser encontrada nos versículos 15 até o 17 aí do nosso texto. Diz assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta, por si só está morta. Então, essa é a apresentação do primeiro exemplo de fé. Uma fé que tem palavras bonitas, que se você olhar, parece até bonito o discurso, vá, coma, se aqueça, se farte de bens, e você tem o alimento, você tem o dinheiro, você tem como auxiliar, e não faz. Diz, vá, aqueça-se, farte-se. Parece até bonito, mas é uma fé com palavras corretas, mas sem um engajamento com aquilo que você diz. Então, a pergunta era: que proveito há nessa fé que alguém diz que tem, mas que não tem obras? Essa fé ela pode salvar? A resposta é não. Essa fé é uma fé morta, como ele fala aqui. E aqui nesse momento, Tiago ele traz um diálogo, ele simula um diálogo com um opositor. No versículo 18, ele diz assim: mas alguém dirá, ou seja, ele traz aqui um terceiro, um personagem aí de um opositor. Alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. E após essa introdução desse diálogo, ele mostra o segundo tipo de fé, que é o segundo exemplo de fé, que é a mesma fé do primeiro exemplo. É uma fé que leva ao temor, mas sem obediência ao Senhor. E esse é um tipo de fé muito comum. A gente vê isso no versículo 19. Olha aí, esse tipo de fé. Ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. É um tipo de fé que leva ao temor, mas sem a obediência ao Senhor. E eu digo que esse é um tipo de fé muito comum, porque na nossa sociedade é muito comum as pessoas terem um certo temor de Deus. Isso é herança de um cristianismo meio que deturpado, mas que ainda está presente na sociedade. É uma ideia de que Deus é como se fosse uma figura que pune o mal. E o que é que eu devo fazer? Eu devo me afastar daqueles males extremos. Aquele mal muito ruim, eu devo me afastar. Para quê? Para que eu não seja punido por esse Deus. E a relação dessas pessoas com Deus passa a ser evitar algo que é extremamente errado, para que as coisas vá bem, para que seu casamento vá bem, para que seu negócio vá bem, para que a sua vida corra sem que Deus puna esse erro muito grave. Então, se você não for um bandido, se você não for um viciado, se você não for um estuprador, aí Deus não vai punir, você segue a sua vida sem a influência de Deus. Só que esse temor é um temor comum na sociedade, mas totalmente errado. É um temor baseado em nenhuma base bíblica. Não existe nada na Bíblia que diga que Deus punirá apenas os pecados graves. Não. O temor de alguém que não rendeu a sua vida a Cristo está totalmente errado, porque é um temor muito menor do que o temor que ele deveria ter. De onde foi que tiraram essa ideia de que Deus pune os pecados graves, mas os pecadinhos ele não pune? Ao contrário do que esse pensamento comum afirma, Deus encontra-se irado contra todo o pecado. Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram
estão separados da glória de Deus e carecem, precisam da glória de Deus. Todos pecaram. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário é alguém que trabalhou o mês inteiro, o que é que ele merece? O seu salário. Então, o merecimento do pecado, o salário do pecado é a morte. O justo pagamento do pecado é a morte eterna. E esse temor que leva a pessoa apenas a evitar pecados muito graves, ele não se sustenta quando nós vamos para a Bíblia, quando a Bíblia nos revela que Deus odeia todo pecado, qualquer pecado. Isso é um problema. Existe um problema aí que foi apresentado. Deus encontra-se irado contra toda a impiedade. Mas a Bíblia não para por aí. E a resposta que a Bíblia dá para esse problema é: corra para Cristo. Cristo é a única esperança para nós, pecadores. Jesus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Corra para Jesus e resolva definitivamente esse problema da sua vida. Jesus morreu para pagar, morreu uma vez para pagar todos os nossos pecados. Colossenses 2,13 diz: e a vocês que estavam mortos por causa dos seus pecados, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Saber quem Deus é e ter um temor apenas superficial de Deus é algo menor até do que os demônios fazem. Porque o texto diz que os demônios creem e tremem. Os demônios conhecem o poder de Deus e eles tremem. Ter um conhecimento de Deus e apenas um temor superficial que não te leva a correr para debaixo do senhorio de Cristo, um temor superficial que te leva a temer, não ter consequências do seu pecado, mas não te leva a se render ao senhorio de Cristo na sua vida, é uma fé morta, pior do que a fé que os demônios têm. Terceiro tipo de fé, já é terceiro exemplo aqui é o exemplo de uma fé, da fé boa, né? Da fé verdadeira, que é o exemplo de Abraão. É uma fé que leva ao sacrifício. Nós vemos isso aí no versículo 20 até o 24. Algum irmão pode fazer essa leitura? 20 até o 24. Pronto. Então aqui nós vemos a primeira consequência de uma fé verdadeira. Uma fé que opera juntamente com obras. Então, na semana passada, nós analisamos com profundidade esse exemplo de Abraão, né? Nós vimos que Abraão ele foi verdadeiramente justificado pela fé. Nós vimos isso no capítulo 15, versículo 6 de Gênesis e na leitura de Romanos, capítulo 4. Então, se você quer ter uma interpretação, um conhecimento maior a respeito disso que eu estou falando, leia o capítulo 4 de Romanos que você vai entender melhor. O que nós vimos é que a disposição de Abraão em entregar o seu filho Isaque foi o ápice da demonstração da sua fé. E ali, nessa disposição ao sacrifício, nós podemos verificar claramente a fé do justificado Abraão. O quarto exemplo que Tiago nos mostra está no versículo 25, é o exemplo da meretriz Raabe. Ele diz: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então aqui ele traz o exemplo de Raabe.
o foco de Tiago aqui não é a controvérsia a respeito da salvação de Raabe, mas é o fato de que a fé dela levou a que ela se arriscasse ao receber os emissários de uma nação vizinha, de uma nação oposta, inimiga, e fazer com que eles saíssem por outro lugar, né? Então, essa foi uma fé que levou Raabe a se colocar em perigo. Um segundo exemplo da fé verdadeira é a fé que leva ao perigo, leva a se arriscar. Quantos irmãos nós temos aí pelo mundo que proferirem que são cristãos é um risco de vida? Nós temos, por exemplo, na Coreia do Norte, entre 50 e 70 mil cristãos presos por causa da sua fé. É uma fé que leva ao perigo. E o quinto exemplo, nós podemos ver que é o exemplo de um corpo sem espírito. Versículo 26. Ele diz: porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha esse versículo. Assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos comparar isso com o que Jesus fala a nós. João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não morte. Jesus vem não para nos entregar a morte, mas vida. E boas obras, é o foco aqui de Tiago. Qual é o assunto principal aqui de Tiago? São as boas obras, né? Boas obras é viver. É viver. É isso que Jesus tem para nos dar. Nós que somos cristãos, temos os recursos necessários para viver a vida em toda a sua plenitude. A vida cristã, ela não é marcada por uma inércia, por uma falta de ação, para uma inércia que nos leva a ver a vida passar do lado de fora. Não, a vida cristã é uma vida marcada por obras. A própria palavra, que é o assunto aqui, diz: obra. É algo que você tem que fazer. A vida cristã deve ser marcada por trabalho, por comprometimento, por abundância e generosidade no servir. Nós não fomos criados para ficar parados, para viver a vida, para ver a vida passar. Imagine cada um de nós aqui aplicando isso na sua vida, vivendo, simplesmente vivendo a vida plenamente, como nós devemos viver. Qual o impacto de cada um aqui vivendo toda a sua potência, tudo aquilo que Deus entregou para você viver, todas as suas habilidades e dons que Deus te entregou fossem colocados em prática? Cada um de nós aqui vivendo toda a nossa potência, qual o impacto que isso teria nessa cidade? Eu diria que poderíamos impactar até o mundo. A riqueza que um cristão tem é muito grande. O cristão é o indivíduo em todo o mundo que mais pode desfrutar da vida. Porque nós cristãos estamos vivendo aquilo para o qual o homem foi criado, para viver. Se você pegar uma faca e quiser escrever uma redação com a faca, qual o resultado sairia? Você usar a faca para escrever uma redação. O negócio sairia meio estranho, né? Mas se você pegar uma faca bem amoladinha, bem projetada por aquele que o criou, botar um pedaço de picanha assim, bem macio, bem no ponto, assim, cortar, usar a faca para cortar, qual o resultado disso? Felicidade, né? Felicidade. Pois os homens que vivem sem Deus, os homens que vivem sem o propósito principal pelo qual o homem foi criado, que é glorificar a Deus, são como uma faca querendo escrever uma redação. Nós fomos criados para a glória de Deus. Vivendo conforme o propósito que nós fomos criados, estaremos vivendo a vida plenamente. Então, se você está imbuído do propósito correto, e nós sabemos qual é o nosso propósito na vida. Por que você foi criado? Por que o mundo foi criado?
Você sabe o propósito do trabalho. Você sabe o propósito dos seus relacionamentos. Para que é que você se relaciona uns com os outros? A gente sabe, tudo é para a glória de Deus. Então, imbuído do propósito correto, saia, se levante, saia dessa inércia e viva intensamente. Se nós vivermos a vida intensamente com o propósito correto, nada do que faremos é vão. Nada do que nós fazemos é vão. Então, nós iremos agora para um tempo de aplicações. Vou fazer aqui algumas aplicações. Não vou dizer quantas são para não assustar aqui os irmãos, mas será breve. E a primeira aplicação desse texto aqui que nós vimos é que a verdadeira fé, ela te levará a um compromisso na luta contra o pecado. Fé sem obras simplesmente não está acontecendo. É o que disse a música lá de Rich Mullins. Esqueça. Fé sem obras não existe. Não se engane. Não se engane. Um crente que vive confortavelmente no seu pecado, segundo o texto que nós vemos aqui, é um crente que tem uma fé morta. Uma fé que não produz nada. Se o pecado ele não te causa tristeza, será que o espírito de santidade, ele realmente habita aí no seu coração? Segunda aplicação que nós podemos tirar através desse texto é que não existe aposentadoria das boas obras. Vamos abrir aí Hebreus 10, 36. O que é que diz lá? Hebreus 10, 36. O que é que diz aí? Alguém pode ler? George está quase lendo aí, vai. A Ara diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Essa paciência aí é justamente isso. É a paciência em perseverar nas boas obras. Tendes necessidade de perseverança. Não existe aposentadoria para as boas obras. E é um pensamento muito comum você escutar: não, é velho, está tudo bem, não tem problema não. Mas essa não é a orientação bíblica. Os versículos que nós temos na Bíblia para nos exortarmos uns aos outros, para nos aconselharmos uns aos outros, não dizem: aconselhai-vos uns aos outros, mas os velhos não, deixa de fora. Estimulem-se uns aos outros, mas deixa os velhos em paz, deixa viver do jeito que eles querem. Não. Os mandamentos bíblicos para exortações são mandamentos para todos. E a exortação dos mais novos para com os mais velhos não devem ser desprezadas. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ele está falando ali num contexto de exortações. É certo, sim, que os jovens eles têm que ter um respeito para com os mais velhos. Na continuação de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: não repreenda o idoso com aspereza. Os jovens têm que ter reverência, um respeito com os mais velhos. Mas não existe aposentadoria para as boas obras. Um crente ele perseverará nas boas obras, e o que o tempo vai fazer é promover um amadurecimento para que essas obras elas sejam feitas com cada vez mais excelência. Existe outro caso também de aposentadoria das boas obras, que é de pessoas que serviram muito. Pessoas serviram muito, se desgastaram e, em muitos casos, serviram errado. Alguns com um propósito errado. Se você fizer qualquer coisa para Deus, sem o entendimento de que aquilo que você está fazendo é para Deus, no longo prazo isso te trará um prejuízo para a sua alma terrível. E outros até tinham um propósito correto ao servir, mas estavam fazendo com métodos errados.
métodos que desprezam a soberania de Deus, métodos que desprezam a providência de Deus, a sabedoria de Deus que se manifesta na distribuição dos dons para com os irmãos e acabam trazendo para si um acúmulo a chegar até a exaustão e a frustração e se aposentam do serviço, se aposentam das boas obras. Mas Hebreus 6,11 diz, vamos abrir lá, esse versículo é importante para o nosso entendimento também. Hebreus 6:11. Diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até quando? Até o fim. A mesma diligência, ou seja, a mesma disciplina, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Então necessitamos de perseverança. Não existe aposentadoria das boas obras. Terceira aplicação é que obedecer a Jesus tem um custo. Obedecer a Jesus tem um custo. Peço para vocês que estão com a Bíblia aberta, vamos lá para Lucas, capítulo 4, versículo 26 e 27. Lucas 14, 26 a 27. Lucas 14, versículos 26 e 27. Jesus, ao te chamar, ele não mente para você. A porta é estreita e o caminho é apertado. Olha aí, versículo 26 e 27. Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece ou ama menos, ou não ama menos ao seu pai, à sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida. Se alguém ama menos a Cristo do que a todas essas coisas, do que a sua própria vida, o que é que Cristo diz aí? Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele é extraordinariamente honesto aqui. Jesus é radicalmente honesto contigo. Olha o que ele diz: a cruz era um instrumento que significava que você era um condenado à morte. Tomar a cruz significa tomar o meu instrumento de morte enquanto eu caminho para o lugar da minha execução. Isso é tomar a cruz. Se alguém não toma a sua cruz e não me segue, não segue a Cristo nesse caminho, o caminho que ele fez posteriormente, não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus tem um custo. O custo do discipulado de Jesus é a própria vida. Eu não sei quantos aqui têm a noção do que essas palavras de Cristo significam. Seguir a Jesus custa tudo. Custa tudo. E o que você está esperando na vida cristã? Você acha que seguir a Jesus é fonte de lucro financeiro? Você foi contaminado por essa maldita teologia da prosperidade? Pois está aqui o Evangelho verdadeiro. O que é que você está esperando? Você foi contaminado por aquela teologia? É muito comum, eu sei que faz parte do pensamento comum brasileiro, aquela teologia de que você vai para Cristo e agora é só vitória. Agora não dá nada de errado na sua vida, agora é só vitória. Pois está aqui o verdadeiro Evangelho. O que é que você está esperando? Jesus, ele morreu no seu lugar. Jesus, ele foi espancado, torturado, pregado numa cruz. A sua carne sofreu com espinhos a sua morte. E o que é que você está esperando?
da sua vida? Que brincadeira é essa que você acha que está participando? Você acha que participar do corpo de Cristo é uma brincadeira e você está aí brincando de se chamar de cristão? Ser discípulo de Jesus é algo sério. Trate Jesus com seriedade. Jesus, ele é honesto com você. Seja honesto com Jesus também. Abra seu coração para Cristo. E acabe com esse joguinho de auto-engano, de uma fé mentirosa que não produz nada. Que Tiago nos diz que essa fé é morta. Volte-se inteiramente para Jesus. Entregue-se inteiramente para Jesus. Eu não tô aqui sendo radical. Eu não estou aqui colocando palavras inventadas por mim. Isso é o que Jesus pede. É o que Jesus pede. Eu sei que nós vivemos numa época em que a sociedade, o mundo, ele não aguenta ouvir o verdadeiro evangelho. Eu sei que nós vivemos numa época que os ouvidos aí afora não suportam mais ouvir a sã doutrina. Preferem mestres que satisfazem os seus próprios desejos, que dão uma coceirinha no ouvido, né? Como 2 Timóteo 4,3 fala. Um evangelho gostoso, um evangelho que você senta, recebe, relaxa, e não custa nada. Mas o evangelho não mudou. As palavras de Cristo são as mesmas. As palavras de Cristo são as mesmas. Na noite de segunda-feira passada para terça, 1h30 da manhã, eu fui despertado, estava dormindo já algumas horas. Eu acordei durante a noite e acordei com o meu coração queimando para buscar a Deus. Isso nunca aconteceu comigo na minha vida cristã. E eu fui, levantei, desci, abri a Bíblia, li alguns salmos, vários salmos, e comecei a orar e fui levado até às 3h30 da manhã a orar por essa igreja. Orei por cada um dos irmãos, orei até pelos pequenininhos que estão lá. Eu não sei o que é que Deus irá fazer através de nós. Nós somos vasos de barro. Nós não, como Abraão, nós não temos nada em nós que nos credencie a Deus nos escolher. Mas Ele nos escolheu. Eu não sei o que é que Deus irá fazer por intermédio de nós, mas eu sei que nós precisamos, irmãos, de uma vida decidida à entrega totalmente a Jesus. Nós precisamos decidir cumprir isso que Jesus pede, uma vida totalmente dedicada a Jesus. E aí, eu venho me perguntando há algum tempo, compartilhei com a Nave nesse pensamento, eu disse, por que não? Por que não? Essa pergunta ela tem martelado na minha mente. Por que não? Por que Deus não pode promover um avivamento no nosso meio? Por que não? Você deseja vencer esse seu pecado que você batalha há muito tempo, há muitos anos. Por que não? Por que Deus não pode fazer vencer esse pecado? Você deseja ser um homem, uma mulher, um jovem, conhecido por sua fé, por seu amor a Deus, por sua dedicação. Por que não? O que é que impede Deus de promover essas coisas no nosso meio? Por que não? Porque nós devemos limitar o trabalhar e o agir de Deus. Nós estamos construindo aqui um prédio, nós temos um certo receio de lotar muito aqui esse lugar. Mas por que Deus não pode nos dar esse problema aqui para nós resolvermos? Deus pode fazer isso. Nós não podemos limitar o agir de Deus. E Ele dará uma solução, certamente.
Quarta aplicação. O outro lado da moeda. E aqui, eu faço nessa quarta aplicação um alerta para que a gente não caia numa expectativa irreal. Uma expectativa que você é um super crente, de que você é um super homem, que te levará a viver aqui nesse momento sem desfrutar da alegria da segurança da salvação. Você não pode pecar, que você tem que ser perfeito e você não vai errar. Essa não é a ideia aqui de Tiago. A ideia é que um crente ele vai pecar, mas ele não vai permanecer no pecado. Que um crente ele vai cair, mas ele não vai permanecer no chão, ele vai se levantar e voltar a lutar. Um crente ele não permanece no pecado, ele sempre está se levantando e o nosso pecado, as nossas quedas, elas nos levarão ao arrependimento, ao desejo de mudança e ao compromisso com Deus. Nós sempre estaremos batalhando a batalha contra o pecado. Nós não devemos ter uma expectativa irreal de que nós somos super crentes e não iremos falhar e assim sermos crentes tristes sempre porque nós não somos aquilo que nós devemos esperar ser apenas quando nós estivermos com Cristo. No futuro, sim, nós estaremos livres totalmente no pecado. E uma outra, ainda dentro desse tema, uma outra aplicação é que nós devemos fugir da romantização da vida cristã. E aqui eu quero combater uma ideia, uma noção de que tudo que é espontâneo é bom, mas aquilo que é projetado, planejado e feito é ruim. Isso é uma mentira. Nós vivemos num tempo em que o sentimento ele é muito valorizado acima da razão e do dever. Só que nós não podemos ser frutos do nosso tempo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, conforme Romanos 2:2 diz. Aquilo que nós sabemos que é o certo a se fazer, nós devemos fazer, mesmo que nós não tenhamos vontade. Essa vida cristã de Instagram, ela não é real. A vida cristã que você vê no Instagram, de pessoas perfeitas, que estão sempre louvando a Deus e orando e fervorosos de espírito, essa vida cristã de Instagram, ela não é real. Esse glamour, essa vibe, esse ritmo cristão frenético, ele não existe. Isso é uma mentira. E essa expectativa da vida cristã, criada pelo o crente de Instagram, ela acaba gerando crentes insatisfeitos, crentes frustrados com sua vida cristã normal, com a vida cristã comum de igreja, e que é o padrão que Deus deseja que você viva, insatisfeito com a vida que Deus colocou para que você possa viver. Isso é o que essa ideia, essa expectativa criada pelas mídias causa em nossas mentes. É um padrão irreal que nunca será suprido na realidade e levará a criar crentes insatisfeitos. E por penúltimo, quero fazer uma aplicação para os jovens. Pode ser para qualquer um, mas normalmente os jovens eles são mais tomados por esse tipo de pensamento. A aplicação é que as boas obras elas devem ter como base o amor, a misericórdia e o afeto. Tem que ter como base o amor, a misericórdia e o afeto. Porque antes da gente amar os pobres, os oprimidos, essas entidades sem rosto, sem face, sem uma identidade, nós temos que amar aquelas pessoas de carne e osso e com rosto que nós estamos vivendo ao nosso lado. Como é que estão suas boas obras para com sua esposa? Como é que estão suas boas obras para com seus pais, para com a sua família? Como é que está o seu amor e o seu afeto para esses aqui que estão ao seu lado? Antes da gente amar essas entidades sociais e criadas pela sociologia, nós devemos amar uns aos outros, pessoas de carne e osso, que estão ao nosso lado. Não estou criticando aqui algum engajamento com alguma pauta social, mas
na minha juventude, eu sempre achei muito estranho que as pessoas que tratavam mal todo mundo, que eram revoltadas com todo mundo, que tratavam mal os professores, os pais, os colegas, eram os primeiros que estavam encampando a luta pela sociedade melhor, pelo mundo melhor. Parece muito mais uma compensação que a pessoa quer dar pela falta de amor por aqueles que estão ao seu lado. Então, essa geração que se indigna e tem compaixão e empatia no Twitter, eu desconfio muito dessas boas obras de quem está muito engajado em causas sociais, por entidades sem rosto, e não tem afeto e misericórdia com as pessoas que estão ao seu lado. Parece muito mais egoísmo. Parece que eu faço, mas eu não faço por você. Eu faço para eu me sentir bem. Se não é o amor que nos leva a amar os que estão perto, eu desconfio muito que é o amor que nos leva a amar os que estão longe. E a última aplicação é que uma vida de obediência a Deus é uma vida que nos levará à satisfação e à alegria. Conforme você obedece a Deus, você se satisfará e terá desejo por aquilo que Deus tem desejo, aquilo que agrada a Deus. E esse é o outro lado da moeda daquilo que eu falei anteriormente, né? Eu compartilho que nenhum sacrifício, nada que eu fiz para Deus, que eu me sacrifiquei para Deus, foi motivo de arrependimento depois. Nada, nenhum. Todos os sacrifícios eles foram recompensados com satisfação e alegria. Conforme você obedece a Deus, conforme você usa a sua vida para glorificá-lo através das suas obras, mais satisfeito você será. Você poderá cantar, como o Salmo 84, 1 e 2 diz. Vamos abrir esse salmo e finalizarmos. Salmo 84, versículos 1 e 2. Diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Conforme você avançar em obediência a Deus, conforme você for levado a uma vida de boas obras que te levarão sim a sacrificar alguma coisa. Jesus ele é honesto, como nós falamos, te levará sim a sacrificar algumas coisas da sua vida. Pode te levar a perigos, mas ela certamente nos levará até um coração como o do salmista, no Salmo 84, uma alma que anela e desfalece pelos átrios do Senhor, pela presença do Senhor, e um coração e um corpo que canta com alegria ao Senhor. O Senhor recompensa, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o servem, daqueles que têm uma vida que está dedicada a obedecê-lo e a cumprir as boas obras que Tiago deseja que nós cumpramos aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, ministrados pela Tua palavra, que é tão poderosa e que age com tanta eficácia em nosso coração. Nós estamos diante de Ti, Senhor, te pedindo para que o Senhor nos mude, te pedindo para que o Senhor nos leve a um compromisso real contigo, te pedindo para que o Senhor nos leve a uma vida de boas obras, que o Senhor não nos deixe mais uma vez como nós estamos, mas que o Senhor nos chacoalhe, que o Senhor nos leve a mudanças em nossas vidas para que nós possamos servir melhor a Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê um propósito para nós vivermos a nossa vida para a Sua glória. Que esse propósito queime em nosso coração.
nós tenhamos o coração transformado e que agora nós possamos desejar os seus atos, que nossa alma e nosso coração e nosso corpo cante de alegria a Ti, Senhor. Nos mude, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.